Deveres diários do cristão. Olha só, irmãos, nós como seres humanos estamos inseridos nessa sociedade e temos deveres, muitos deveres. Como temos deveres? Talvez mais até que direitos. No entanto, nós precisamos viver da forma correta para que sejamos bem vistos, para que possamos alcançar favores, alcançar o sucesso que nós queremos para a nossa vida. Com o nosso Senhor, com Cristo Jesus, também nós temos deveres. Na verdade, muitos deveres. Temos que observar os princípios de Deus para a nossa vida, para que os nossos atos sejam agradáveis ao Criador. Eu não posso viver segundo o meu entender, mas sim segundo aquilo que Deus quer para a nossa vida. E nunca é demais repetirmos os nossos deveres, mostrarmos os nossos deveres para que nós possamos ter uma vida que seja agradável aos olhos do Todo-Poderoso. E hoje veremos alguns desses deveres. Não são todos, porém alguns que são mais comuns e que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Eis o porquê: deveres diários do cristão, deveres diários do crente em Cristo Jesus. Atos capítulo 5, versículo 42, está escrito: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Quando faziam isso? Todos os dias. Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Esta é uma realidade que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida. Nós temos que mudar o foco, mudar a nossa visão de cristianismo. Nós temos uma visão de cristianismo que muitas vezes é muito superficial e vivemos meio que na crista da onda, porém nós não queremos mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo que nos capacita a fazermos coisas maravilhosas em nome de Cristo Jesus. E precisamos desta coragem, mergulharmos nas águas do Espírito para que possamos ser usados pelo Senhor e possuirmos uma comunhão verdadeira, real com o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, nos trazer a revelação da Tua palavra, o entendimento da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar mais preparados para fazermos a Tua vontade e para agirmos segundo o Teu querer. Ó Deus, edifica a Tua igreja, sustenta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor. Esse é o meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, orar. Orar é um dever diário de cada cristão. Nós precisamos entender que a oração ela é fundamental para que haja comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, para que nós possamos alcançar êxito nessa caminhada diária em direção aos céus. Mateus capítulo 6, versículo 11, na oração do Senhor Cristo diz: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos a entender, irmãos, que Jesus orava continuamente, pois ele fala, o pão nosso de cada dia. Essa oração, ela era continuamente repetida, é um modelo de oração na verdade. Nós podemos observar cada um dos tópicos da oração do Senhor e trazer para o nosso dia a dia, que com certeza é muito eficaz. No entanto, nós não podemos vê-la como uma oração milagrosa. Muitas vezes a oração do Senhor ela é vista como uma oração milagrosa. Vamos orar um Pai Nosso. Parece que o Pai Nosso vai resolver todos os nossos problemas, quando na verdade não funciona desta forma. Deus age na vida que é fiel, na vida que é justa, na vida que anda com Ele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Para que haja êxito na nossa vida com Cristo Jesus, a oração ela é fundamental. A fórmula da vitória chama-se oração. Lá em casa a Tenilza sempre fala, é preciso orar para que a igreja possa prosseguir, para que ela possa marchar sobre as hostes das trevas. E vale ressaltar, irmãos, que uma igreja que não ora, ela não consegue êxito.
todos os avivamentos sobre os quais nós lemos, a base chama-se oração. Tudo quanto nós vemos, as vitórias alcançadas, a base está na oração. São os joelhos diante do Senhor. A oração, ela é extremamente necessária na vida do servo de Deus e é um dos nossos deveres, estarmos orando sem cessar. Se porventura não há este costume na nossa vida, haja vista que nesses últimos tempos o tempo tornou-se tanto escasso. Acorda-se de madrugada com muita pressa, vai dormir tarde com muito sono, são as redes sociais, são as dificuldades, são os problemas que surgem e muitas vezes nós não temos tempo para orar, não temos tempo para clamar. Nós temos que buscar na nossa agenda esse tempo, temos que encontrar tempo para que tenhamos uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. A oração, ela nos aproxima do Senhor, ela abre a porta da comunhão, ela toca no Todo-Poderoso. Através da oração nós temos acesso à presença do Mestre. Ela é extremamente importante, irmãos. Não podemos negligenciar a oração. Não podemos. Se você quer êxito na tua vida espiritual, ore sem cessar. Segundo dever diário para cada um de nós que amamos a Cristo Jesus, tomar a cada dia a sua cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Amados, isso significa abrir mão de tudo quanto é importante para nós. É colocar o Senhor em primeiro lugar. Outro aspecto difícil, porém, é um dever que é exigido por Deus na vida dos seus servos, dos seus filhos. Nós temos que encontrar tempo para Deus e viver Deus no nosso dia a dia. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. É tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, irmãos. Nós temos que ter um contato verdadeiro com o Senhor, um compromisso real com o Todo-Poderoso, que nada possa nos deter. E às vezes, amados, nós somos detidos por coisas pequenas, coisas mínimas. Elas nos detêm na caminhada, nem falo de vir à igreja, mas na nossa caminhada diária com Cristo. Nós somos detidos, por quê? Não temos observado a vontade do Senhor e praticado aquilo que Deus quer. Nós não temos tomado a nossa cruz, não temos seguido a Cristo Jesus. E para que assim seja, este é o mandamento do Senhor. Se observado, com certeza, a nossa vida será diferente. Teremos um ânimo diferente na nossa existência, uma alegria diferente, porque o Senhor, Ele há de nos fortalecer. O Senhor é a nossa força, irmãos. O Senhor é a nossa força. Jamais podemos nos esquecer desta verdade. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos coloca de pé, é Deus que nos faz andar. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos ilumina, é Deus que nos sustenta. Amém? Que assim prossigamos em direção aos céus, seguindo os passos de Cristo Jesus. Terceiro dever do cristão: perseverar unânimes. Perseverar unânimes. Atos 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes, unidos no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, humildade de coração. Amados, esta é uma realidade que nós temos que buscar dia após dia. A unidade. Nós não temos visto a unidade. Cada um tem vivido para si, seus próprios interesses. E pouca unidade. Não existe essa unidade que o Senhor diz que é preciso que haja. Nós muitas vezes não temos nem mesmo amizade. Nem mesmo amizade. Andamos cada um para cada lado, cada um de uma forma. Nós não temos observado aquilo que Deus quer, que é amar o próximo como a si mesmo, seguir os preceitos de Deus, é observar a necessidade do irmão, é estender a mão para o irmão, é ter o irmão como irmão. Falta essa realidade no meio do povo de Deus, a unidade. Perseveravam unânimes.
Nós não podemos andar sozinhos, mas sim andarmos no grupo, o grupo chamado pelo Senhor em direção aos céus, para que nós possamos triunfar sobre as trevas. E certamente, quando há uma unidade, quando há um grupo unido, o Senhor nos proporciona mais força para que nós possamos vencer tudo aquilo que aparece diante de nós. Esse grupo unido, irmãos, ele prega a palavra, ele ora, ele louva, ele adora, eles estão reunidos na igreja, eles têm algo em comum, que é Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo que liga, é Cristo que une, é Cristo que faz que haja essa unidade, essa união que nós precisamos cultivar como servos do Senhor. Amados, busquemos a unidade, busquemos a comunhão, nos esforcemos para sermos unidos, nos esforcemos. Há situações que o pastor não pode fazer por você. Há situações que ninguém pode fazer por você. Só Deus pode fazer na tua vida com a tua permissão. E essa unidade, esse viver em unidade, você abre o teu coração e Deus trabalha a tua vida. Portanto, necessário é que estejamos dispostos a vivermos assim. Amém? Quarto tópico, deveres diários do cristão. Ensinar. Isso é fundamental, amados. Ensinar. Nós acreditamos na palavra. Nós cremos na palavra. Nós confiamos no Todo-Poderoso. Portanto, eu não posso reter para mim esta mensagem. Eu tenho que levar esta mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Eu tenho que usar de todas as formas e todos os meios. A Missão Cristã Vivos tem procurado fazer dessa forma. Nós temos usado a internet e aquilo que ela oferece, temos usado a FM e temos também os irmãos que levam esta mensagem, que ensinam esta mensagem. Mateus capítulo 26, versículo 55, disse Jesus. Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Quando foram prender a Cristo Jesus, ele afirmou que estava diariamente no templo, ensinando, doutrinando as pessoas. Ainda em Lucas capítulo 19, versículo 47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Veja, irmãos, Cristo nos deu o exemplo de mestre. Eis o porquê que Jesus é chamado como mestre, porque ele ensinava a mensagem, ele tinha os discípulos, além dos discípulos, ele ensinava no templo para todos que ali estavam presentes. Nós temos que copiar, irmãos, copiar esse exemplo de Cristo Jesus para a nossa vida. Nós temos que falar do nosso amor para com Cristo, ensinar de Cristo para as pessoas. Nós temos que testemunhar de Cristo, porque Cristo é tudo para nós. Não há nada mais importante, amados. Essa mensagem há de nos conduzir para os céus, essa mensagem há de nos levar para a glória, e é Jesus, amados, o meio. Eu tenho que amar o meu próximo, amar aqueles que são meus próximos, a ponto de, acima de tudo, falar de Cristo Jesus para eles. Quando nós gostamos de alguém, é interessante isso. Quando nós gostamos de alguém, quando é nosso amigo, nós fazemos selfies e publicamos nas redes sociais. Geralmente com aquele sorrisão estampado. Assim, né? Sorrisão estampado. Mas por que fazemos isso? Porque temos prazer, alegria, satisfação naquele amigo. E muitas vezes, amados, nós mostramos coisas que gostamos. Coisas que gostamos. Aquilo que nos é agradável, nós não escondemos. Não escondemos nossos amigos, não escondemos aquilo que nós temos de precioso. Nossas viagens nós mostramos. Muitas vezes a nossa casa, nossos bens. Por quê, queridos? Porque nós temos prazer nessas coisas. É necessário que haja prazer no Senhor. A partir do momento que meu prazer
está no Todo-Poderoso. Eu vou falar dele para todo mundo. Eu vou falar do Senhor para todos. Eu vou falar para meu amigo, olha, Jesus, ele mudou a minha vida, Jesus é o meu Senhor, Jesus é aquele que transforma, aquele que liberta, Jesus é aquele que restaura, Jesus é aquele que cura, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, não há outro Salvador a não ser Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vamos testemunhar, e vamos afirmar, e vamos falar para aqueles que são nossos. Amados, nós temos que nos deixar encher por Cristo Jesus. Se Cristo, irmãos, que não precisava fazer isto, veja, Cristo não precisava fazer, mas ele veio com uma missão. Qual foi a missão dele? Testemunhar do amor do Senhor para com a nossa vida. E ele não ficou calado, ele falou deste amor, ele falou desta missão, porque ele amava aquele que o enviou, ele amava a Deus. Eis o porquê que Jesus não guardou para si a palavra, mas ele falou onde quer que ele fosse. Ele falou no templo, falou nas campinas, falou na praia, falou na praça, onde quer que Jesus estava, ele falava da missão, falava de Deus para as pessoas, da vontade do Senhor para as pessoas. Se isso era importante para Cristo Jesus, com certeza é também importante para nós, e temos que aprender, não podemos ficar calados. Não podemos, amados, nós temos que levar essa mensagem para todos, para todos. Deveres diários do cristão: orar, tomar a cada dia a sua cruz, perseverar em unidade, ensinar e agora ganhar almas. É meu dever ser um ganhador de almas. É teu dever como servo de Deus ser um ganhador de almas. O Senhor não chamou apenas pastores para ganhar almas. O Senhor chamou aqueles que o amam para que sejam discípulos. Se é discípulos, é porque Jesus é o mestre. E qual é o ensinamento do mestre? É exatamente a respeito da grande mensagem de salvação. E a partir do momento que eu aprendo do mestre, a mensagem eu não posso reter. Eu tenho que testemunhar de Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda Atos 16, versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. A igreja só cresce se nós trabalharmos, se nós fizermos alguma coisa. Muitas vezes nós lamentamos porque vemos a igreja que não cresce. Mas por que a igreja não cresce? Nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos. O que é que eu tenho feito para a igreja crescer? O que é que eu tenho feito para a igreja crescer? Qual é a minha participação nesta missão que o Senhor chamou-me, colocou nas minhas mãos? Qual é a minha participação? O que é que eu tenho feito? É bom cobrarmos das pessoas o crescimento, mas nós precisamos entender que é meu dever participar de forma ativa na manifestação do Evangelho, para que as pessoas sejam tocadas, para que elas reconheçam a necessidade de servir a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Nós não podemos nos isentar dessa missão. Mas já tem fulano e tal que faz isso, outro faz aquilo. Amados, se eu amo a Jesus, se eu tenho prazer em Cristo, e se eu acho que o céu é o top dos tops, eu tenho que desejar o maior número de pessoas naquele lugar. Eu tenho que almejar, irmãos, eu tenho que buscar, eu tenho que querer levar para os céus o maior número de pessoas, já que eu entendo que o céu é o melhor lugar, que não há lugar mais precioso, mais magnífico, que não há nada que seja mais extraordinário do que estarmos nos céus, claro, servindo a Jesus. Se nós amamos nossos familiares, se nós temos prazer em nossos familiares, Dia dos Pais está chegando, damos presente do Dia dos Pais.
Dia das Mães, enfim, nós temos que dar o maior presente, que é Cristo Jesus, que é testemunhar de Cristo, que não há nada mais importante. E quando nós não temos uma estratégia ou não sabemos como agir, peça ao Senhor: Deus, como eu faço para alcançar a minha família? Como eu faço para alcançar a minha família? E é interessante, irmãos, porque a sociedade afirma que a família é o que é mais importante, não é? Falam por aí, nada é mais importante do que a família. E tem muitos crentes que afirmam isso, nada é mais importante do que a família. Na verdade, Jesus é acima de todas as coisas, a família pode até vir na sequência. No entanto, se ela é tão importante, porque nós não a valorizamos a ponto de falarmos de Cristo para os nossos familiares? É uma importância que é dada à família, mas que não é tão real. Porque o melhor que nós temos não são os presentes que o dinheiro possa comprar, não. É a palavra de Deus, é a mensagem de Cristo, a mensagem de salvação, para que lá nos céus possamos ver nossos filhos, nossos pais, os demais familiares ali louvando e glorificando o Senhor. E essa é uma missão que o Senhor colocou na minha mão e na sua mão. Nós temos que testemunhar de Cristo Jesus. Mas muitas vezes com os familiares, nós falamos de tudo. Falamos do futebol, falamos do Bolsonaro, do Lula, falamos, enfim, de 1000 assuntos, mas não abrimos a nossa boca para falar de Cristo Jesus para eles. Não abrimos a boca. Nós temos vergonha, na verdade, de falarmos, principalmente quando temos um familiar que ele é bem sucedido na vida financeiramente. Parece que a coisa fica mais difícil ainda. Nós temos que quebrar isso, irmãos, e testemunharmos de Cristo Jesus para aqueles que são nossos. Esta é a recomendação do Senhor, para que possamos vê-los lá na glória, para que eles possam estar conosco na glória. Se isto é uma verdade na minha vida, eu vou vivenciá-la no meu dia a dia. Eu vou praticar isso no meu dia a dia. Eis o porquê que eu falei inicialmente, que muitas vezes vivemos o evangelho superficial, meio que na crista da onda, mas não queremos mergulhar nas águas do Espírito. Ou seja, para mim está bom, tá legal. Eu já fiz o meu compromisso, já aceitei a Jesus, a minha partida para os céus está segura, só que às vezes nós também estamos enganados. Para que a minha salvação seja completa, eu tenho que fazer a vontade do Senhor no meu dia a dia. Se assim não o fizer, eu estarei em desobediência, e a desobediência gera pecado. São sérias essas situações, muito sérias, e nós precisamos estar atentos a todas elas. Amém? Deveres diários do cristão. 6º tópico, examinar as Escrituras. Atos 17, versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, nesses últimos tempos, uma das dificuldades da igreja é levar as pessoas a lerem a Bíblia. Como é difícil ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela está meio que em desuso. Haja vista que nós somos meio que consumidos pelos meios que nós temos nas mãos. São as redes sociais, a internet e seu leque, um leque muito grande que é oferecido, redes sociais, WhatsApp, a TV por assinatura, com muitas programações, o Netflix com 1000 filmes. Gente, haja tempo. Tem uma tal de umas séries no Netflix que prende a pessoa amanhece assistindo aquilo, vai dormir assistindo aquilo e não acaba. Quando acaba uma, tem mais 500.000 para ele assistir. E assim vai o tempo da pessoa. Sem contar o trabalho, a pessoa levanta cedo, corre, não sobra tempo para nada. O tempo tornou-se extremamente escasso, mas se eu não conhecer a palavra, como posso refutar as falsas doutrinas, os falsos mestres, os ensinamentos errados que estão por aí? Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que ter domínio sobre a palavra, ela precisa estar dentro do meu coração, dentro da minha mente, para que, quando ouvir um ensinamento errado, um ensinamento falso, um ensinamento que não procede de Deus, eu saiba que aquilo é errado. E nesses últimos tempos temos visto que as pessoas estão cada dia errando mais, porque não conhecem a Bíblia, não conhecem o ensinamento da palavra de Deus.
Não conhece, irmãos. E a igreja tornou-se uma espécie de templo místico. É um templo místico. Aí vem um cara e diz, eu vejo anjo aqui, vejo anjo ali, é uma escada, é anjo subindo, anjo descendo, eu vejo isso, vejo aquilo, é profecia sobre profecia, revelação sobre revelação, enfim, tantas coisas, quantas coisas. Mas o coração está vazio do Senhor, está vazio da palavra de Deus, eis o porquê que vê tanta coisa. Não é assim que está na Bíblia, irmãos. Nós temos que viver um evangelho pela fé, com certeza, mas com muito cuidado, para não nos deixarmos enganar pelo falso evangelho dos últimos tempos, e vivemos com certeza esses últimos tempos, em que esse falso evangelho cresce assustadoramente. Você liga a televisão, tem um monte de gente ensinando um monte de coisa, que só a graça de Deus. Temos que conhecer a palavra. A igreja de Bereia, ao ouvir o ensinamento dos apóstolos, foram para as Sagradas Escrituras, as escrituras que eles tinham naquela época, e ali foram confrontar para ver se procediam os ensinamentos a respeito do Messias. Necessário é que tenhamos esse conhecimento em nosso coração. Amém? Sétimo, assumir responsabilidades. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Irmãos, nós temos responsabilidades e precisamos assumi-las. E uma das responsabilidades é orar pela igreja, é ajudar a igreja, é trabalhar para com a igreja. Quando me refiro à igreja, irmãos, é fazendo a vontade de Deus. Não é a igreja Missão Vivos, mas sim a missão que o Senhor tem para cada um de nós. E, consequentemente, trabalhamos através da igreja Missão Vivos. Mas eu tenho que ter essa responsabilidade de, no mínimo, estar orando pelos irmãos, visitando, ajudando, trabalhando, enfim, fazendo alguma coisa para que a coletividade possa firmar-se, para que a igreja possa ter cada dia mais força. Eu não posso ficar na minha zona de conforto e me eximir de tudo. Isso aí é coisa do pastor, é coisa do presbítero, é lá da igreja. Não, nós somos a igreja. É nossa missão. Eu tenho uma responsabilidade, você tem a responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, há uma narrativa interessante. Ouça, é o apóstolo Paulo falando. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas, 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que eu fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupa. Amém? Essa é uma narrativa, irmãos, do compromisso do apóstolo Paulo com o evangelho. E quando nós lemos isso aqui, ficamos até um pouco estarrecidos, haja vista que o apóstolo Paulo pagou um preço muito grande para honrar, para glorificar, para bendizer o nome santo de Deus. E quando nós nos comparamos a esta realidade, vamos descobrir que nós estamos tão longe, e é preciso, amados, acordarmos e tomarmos posição no reino para fazermos aquilo que Deus quer. Amém, igreja? Deveres diários do cristão: exortar uns aos outros. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amados, nós precisamos ter na boca uma palavra de ânimo,
para quando você encontrar aquele irmão que está triste, abatido, você possa animá-lo, colocá-lo de pé e fazê-lo andar novamente com Cristo Jesus. Esta é a missão nossa, a missão de exortar uns aos outros, de aconselhar, de ajudar, de trazer uma palavra que dê ânimo para que a pessoa possa andar. Nós, como servos do Senhor, temos esta missão, temos este dever. Queridos, deveres diários do cristão. Alguns desses deveres. Primeiro, orar. Segundo, tomar cada dia a sua cruz. Terceiro, perseverar unânimes em unidade. Quarto, ensinar. Quinto, ganhar almas. Sexto, examinar as Escrituras, ler a Bíblia, praticar a vontade do Senhor. Sétimo, assumir responsabilidades na obra. E oitavo, exortar uns aos outros, animar uns aos outros. Esta é a vontade do Senhor para a vida daqueles que o amam. E nós, como aqueles que amam a Cristo, temos que colocar em prática no nosso dia a dia esses princípios de Deus, para que a nossa vida seja completa, para que tenhamos uma vida completa diante do Senhor. Amados, quando nós observamos essa lista, às vezes nós achamos que é um tanto difícil praticarmos isso. Olhamos assim, mas é difícil, como é que eu vou fazer isso? Mas dê o primeiro passo. Tenha iniciativa, porque é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te coloca de pé, é o Espírito Santo que te dá o ânimo, que te dá a disposição. Isso aqui, irmãos, para que seja praticado, nos é dado o Espírito Santo. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá disposição para que possamos buscar o Senhor em oração. Mas eu tenho que querer e fazer por onde? E a partir do momento que faço, certamente o Senhor vai trabalhar o meu coração e cada dia será mais fácil servir ao Mestre, a ponto de, tal qual o apóstolo Paulo, possamos afirmar: eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo ainda melhor do que eles. O apóstolo Paulo, ele fez essa afirmativa de uma forma muito clara. Ele se considerava alguém digno de ser chamado servo do Senhor, e ele fazia por onde? Que assim também nós possamos fazer para a honra e para a glória do Mestre. Vivamos a vontade do Senhor, sem desanimar. Prossigamos na jornada, porque um dia receberemos o grande tesouro, nós veremos a grande promessa de Deus tornar-se realidade na nossa vida. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta palavra e quero clamar que tu venhas trazer discernimento aos corações, para que ela possa ser praticada, Senhor, e que assim o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado. Faça segundo a tua vontade na nossa existência. Deus, mova de uma forma poderosa na nossa vida. Ô Senhor, fala conosco, meu Deus, para que nós possamos entender que temos deveres diante de Ti e que possamos estar prontos para fazermos a Tua vontade, mesmo que não seja a nossa vontade, Senhor, porque o que importa é fazer a Tua vontade, não a nossa vontade. Meu Deus, domina a nossa vida, cria em nós um coração puro, reto, e que Teu Espírito venha mover poderosamente na nossa existência. Esse é o nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Mensagem 854.